sustentabilidade. A Velutex é uma Precisando de um especialista em Olá, tudo bom? Gente, hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do No Ar com Michele Bruning. E hoje nós temos um super convidado. Eu vou ler aqui todo esse currículo maravilhoso dele. Olha, gente, que fantástico. Advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Uniderp Anhanguera, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores da OAB do Mato Grosso do Sul, conselheiro estadual de Defesa do Consumidor da OAB do Mato Grosso do Sul, secretário-geral da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, ex-superintendente do PROCON estadual do Mato Grosso do Sul e ex-procurador adjunto da Procuradoria Nacional do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Gente, nosso querido Dr. Nicolas Breno de Oliveira Pelatti, meu grande amigo. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer enorme ter você aqui. Esse currículo maravilhoso demonstra o quanto você é apaixonado pelos direitos e defesas do consumidor. E hoje olha, eu estou super feliz de você ter dado o nosso sim, falado, eu vou estar lá no seu podcast. Bom dia, minha amiga. Obrigado. Michele, nós somos suspeitos, para falar do direito do consumidor, né? É uma área que desde quando eu entrei na faculdade eu me apaixonei e é difícil parar, né? A gente fala, eu vou parar de atuar no sentido de exercer cargos, né? Mas a gente não sai da gente, né? O direito do consumidor, ele está com a gente 24 horas. É verdade. Quem experimenta, gente, é sensacional. É uma praia que a gente gosta de ficar, né? É confortável, é palpável e sempre está tendo inovações aí nesse meio jurídico, né? Nicolas, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua passagem, a sua decisão de se tornar um advogado. Como que foi você escolher advogar? Michele, é engraçado. Eu nunca pensei que eu ia ser advogado. Nunca pensei nisso. Nunca pensei. Eu sempre fui mais da área artística. Eu sempre fui músico, toco bateria, tive banda, tocava na noite. E em um determinado momento, a minha mãe falou pra mim assim, você precisa fazer uma faculdade. Você não vai ser músico pro resto da vida. Ninguém acredita no músico, né? Ser músico é difícil. E eu era do rock. E nós estamos num estado que o sertanejo, ele é forte, né? Apesar de gostar muito do sertanejo. Eu gosto muito de sertanejo também, ouço. E aí eu falei, então tá bom, eu vou fazer uma faculdade. E entrei numa faculdade de Publicidade e Propaganda na Uniderp. Comecei a fazer a faculdade e no meio do caminho, eu fiz um concurso para estágio no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. E passei nesse concurso para estágio. E entrei no estágio para Publicidade e Propaganda. Fui trabalhar no cerimonial do Tribunal de Justiça aqui no nosso estado. E lá dentro do tribunal, eu comecei a ver como é que funciona o mundo jurídico, a advocacia, e na época era tudo físico, os processos, carga, né, aquela loucura. E eu falei, não, cara, eu não vou continuar na publicidade, eu vou trancar esse negócio e eu vou fazer direito. Nossa. Direito é lindo, entendeu? E eu comecei a ver na área do direito que a gente podia fazer muito, né? Não assim, só pela gente defendendo os nossos direitos, mas pela população, pelas pessoas, né, por todos nós. E aí resolvi fazer direito, concluí em 2012 a faculdade. Nossa. E em 2016 eu fiz a pós, mas desde 2013, advogando já, eu fui puxado
para a área do direito do consumidor, porque a minha esposa, ela estava terminando o TCC dela na faculdade e ela estava lendo um livro do meu querido amigo hoje, Marcos Dessoni, que é da teoria do desvio produtivo do consumidor. E eu li aquele primeiro livro dele e falei, não, cara, é consumidor mesmo, agora eu tenho certeza. Entrei na Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB como membro e não saí mais. Nossa! De lá para cá, assim, respiro direito do consumidor 24 horas, até dormindo. Gente, é muito bacana isso, é muito bacana, porque quando a gente vê aqui o seu currículo, é tudo voltado para o direito e defesa do consumidor. E como que foi essa questão de você ter sido convidado para ser o superintendente lá do PROCON estadual? Como que aconteceu isso lá na sua vida? Eu entrei em 2013 como membro da Comissão do Consumidor e a comissão, ela sempre deu muita oportunidade para a gente trabalhar. A própria OAB sempre nos oportunizou muito isso. Quando eu fui convidado para assumir a Comissão de Defesa do Consumidor como presidente em 2015, na gestão do meu querido amigo Mansur, ele também sempre deu carta branca para a gente trabalhar. Então a gente estava direto dando entrevista nos programas de televisão, rádio. Né? Quando eu digo a gente, é toda a comissão. A gente sempre divide o trabalho ali e dá oportunidade a todos. E quando, véspera de 2018, em meados de julho, meu saudoso amigo, irmão, professor, foi meu coordenador, Marcelo Salomão, cara que eu digo sempre que existem dois períodos do PROCON, assim, digamos, né? Um antes do Marcelo e um pós. Né? O PROCON, ele mudou, assim, da água para o vinho, e um vinho muito bom com a entrada do Marcelo. O Marcelo veio fazendo um trabalho fantástico e o Marcelo sempre foi muito dinâmico, com política, com relações públicas, e ele observando também como advogado, né, o trabalho que a gente vinha realizando, que eu vinha fazendo com a OAB, Comissão do Consumidor, ele me chamou para uma reunião e falou assim, Nicolas, eu vou precisar me licenciar do PROCON e eu queria saber se você tem um interesse em assumir ali. Eu acho que você é uma pessoa que está capacitada para isso, você tem essa aptidão e a gente tem um jeito parecido de trabalhar e eu gostaria de te convidar para assumir ali. Você topa o desafio? Falei para ele assim, Marcelo, não sei não, Marcelo. Será que vai? Será que eu aguento? Porque é diferente. A gente está acostumado com a advocacia, né? A gente vai para um órgão público, é completamente diferente, né? Mas aí eu aceitei o desafio, o Marcelo conversou com todos que eram responsáveis para que isso acontecesse e assumi ali um período no lugar dele enquanto ele se licenciou, que, Michele, eu falo isso para todo mundo, foi os melhores meses da minha vida na área de defesa do consumidor. Por quê? Porque a gente traz uma visão completamente diferente. Nós, quando nós somos só advogados, a nossa visão é uma. Nós, quando nós somos só empresários, a nossa visão é outra. Quando nós somos gestores de órgãos públicos que lidam com toda essa relação de consumo, os PROCON, sejam estaduais ou municipais, a visão é outra. Né? Muita gente olha, inclusive, os PROCONs com um olhar assim, ruim, no sentido de achar que o PROCON prejudica o comércio. Que o punitivo, PROCON, né? O PROCON quer ferrar o comerciante. Até eu assisti o primeiro episódio do Ar com Michele, com o nosso saudoso Marcelo, e ele comentou isso, né, da dificuldade que era criar os PROCONs municipais, porque os prefeitos, os gestores, eles tinham medo de criar e serem retalhados pelo comércio, que na verdade são os seus eleitores maiores que fazem acontecer aquela eleição. E na verdade não é. O PROCON ele está ali para resguardar o consumidor e o empresário, né, dessa relação. E aí, então eu acabei indo para lá para o PROCON e fiquei muito feliz com essa experiência, gostei muito, isso me aproximou muito dos outros gestores de PROCONs, que eu mantenho contato até hoje, a gente se fala, se ajuda, tem a troca de experiência, o pessoal me convida para estar indo nos encontros, palestrar. Então assim, foi um presente na minha vida jurídica, assim, eu ter participado do PROCON estadual aqui. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei à frente como gestor? 3 para 4 meses. Nossa. Que foi quando aí encerraram-se as eleições, né? E
O Dr. Marcelo conversou comigo que ele não ia para Brasília, que ele queria ficar aqui e tal. Eu falei, Marcelo, você volta pro PROCON, pelo amor de Deus, Sim. então, porque o PROCON é seu. O PROCON, quando a gente fala em PROCON aqui no nosso estado, tem uma fotinha sua do lado. Ele tem a marca do PROCON, né? Eu falo para ele, é aquilo que você bem falou, teve um divisor, houve um divisor aqui no nosso estado do PROCON antes de Marcelo e PROCON pós-Marcelo. Ele deixou um legado que é muito bom para nós, operadores do direito do consumidor. É um exemplo a ser seguido, porque ele, ao tempo que ele queria fazer a parte da prevenção, orientar, ele também não deixava de lado, você não quer aceitar, você não quer respeitar, então eu vou ter que partir para o lado punitivo. Porque realmente, infelizmente, a maioria dos empresários, eles não querem respeitar. Tem muitos empresários que basta a gente dar uma voltinha no shopping e olhar as vitrines, que a gente vê que tem muitos empresários que não respeitam. Basta pegar o celular. Basta Exato. pegar o celular. Hoje, se a gente for ver, a ausência de precificação dos anúncios que estão aqui na internet, a maioria chama PV, inbox. Isso eu até já desisti, Michele. Eu desisti, porque eu fico como chato. Meus amigos, quando a gente sai pra jantar ou sai pra passear alguma coisa, eles falam, Nicolas, pelo amor de Deus, cara. A gente tá saindo pra jantar. Deixa de ser cri-cri. Eu falo, não é cri-cri, cara. Eu tô defendendo o seu direito, eu tô defendendo o meu. Eu não sou chato, eu tô orientando a pessoa. Eu não tô falando, eu não tô brigando em nada, eu tô orientando. E é fundamental esse papel da orientação nosso, né? A gente que tem o conhecimento, a gente tem que orientar. As coisas não vão mudar se a gente não educar, se a gente não passar o conhecimento, né? E eu acho que isso é uma obrigação nossa. Como operadores do direito, a gente que conhece uma determinada lei melhor que uma pessoa que é leiga, não teve aquele estudo, como que a gente faz para evitar que ela acabe sendo vítima de uma fraude, que ela acabe sendo vítima de uma prática abusiva, não só numa relação de consumo, como qualquer outra área do direito, orientando, né? A gente tem essa obrigação de orientar. E eu vejo assim, ainda com Código de Defesa do Consumidor, legislações esparsas, PROCONs atuando, Ministérios Públicos, DECONs, né, que é Delegacia do Consumidor, defensorias. As empresas, algumas empresas, nós não podemos generalizar, mas as empresas que são corriqueiramente reclamadas em PROCON ou demandadas judicialmente, elas não mudam o modus operandi dela. Então é necessário a gente orientar, mas é necessário a gente também, às vezes, punir. E isso aí não tem acontecido muito, Michele, né? Eu já vou até puxar um gancho para uma conversa aqui contigo, que tem acontecido e que me preocupa como operador de direito, como advogado, principalmente da área do consumidor, que é aquela falácia da advocacia predatória, que graças a Deus hoje em dia já estão usando o termo litigância predatória, né? Que isso afeta exclusivamente ainda a advocacia consumerista. Né? Que explicando para quem não conhece, é dizer que o advogado ali, o advogado consumerista, ele está praticando uma advocacia predatória, como se fosse algo de grande demanda, etc. E isso prejudicasse aí uma determinada empresa ou a judicialização em massa no próprio Poder Judiciário. E isso é uma falácia, né? Nós temos que, sim, punir os maus profissionais quando falsificam a assinatura de procuração, contratos, etc. E para isso existe a OAB, existe o TED, nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Né? Isso não pode ser feito por um magistrado, por um promotor de justiça, ninguém vai chegar ali e instaurar um procedimento contra o advogado, alegando que ele está prejudicando o cliente, sem sequer haver uma denúncia do próprio cliente. Né? E eu vejo hoje a nossa área de direito do consumidor voltada para o direito bancário muito afetada por conta dessa teoria, dessa tese toda, né? Porque você, veja bem, nós temos quantos casos de fraude, Michele? Michele, que, né, foi diretora do PROCON de Miranda. Quantos casos diários de uma pessoa idosa, de uma pessoa vulnerável, que não tem, às vezes, o nível médio completo, o nível fundamental, indo abrir uma reclamação porque começaram a descontar um valor no salarinho dela, uma aposentadoriazinha, um benefíciozinho que ela recebe, porque
houve ali uma fraude. Como é que você vai resolver isso? Isso já está sendo feito por pessoas que são estelionatários, são bandidos. A gente não vai resolver isso ligando para a empresa. Vai resolver através de reclamação em PROCON ou de judicialização. Sim. Então a culpa não é daquele advogado que está demandando, a culpa é da empresa que não toma medidas para acabar com isso. Para coibir com essas fraudes. Para coibir e resolver. Sim. Né? Então, é difícil. Olha, desde 2012, 2013, eu comecei a verificar essas questões como advogada e eu já estava também no PROCON, nessa época lá de Miranda. E a gente percebeu que os números só cresciam desses descontos indevidos nas ações que a gente começou a propor dos consignados, os famosos consignados. Então, de um tempo para cá, Nicolas, eu percebi que no começo o Poder Judiciário, ele realmente tinha bons olhos para os consumidores. Aquela pessoa que chegava lá e falava, gente, eu não fiz esse empréstimo e está sendo descontado do meu benefício previdenciário. Então, depois de todo o trâmite processual, realmente a gente tinha uma procedência das ações. E muitas vezes o aposentado ele falava que ele não tinha feito o empréstimo e realmente não tinha contrato, ou quando tinha, era comprovado às vezes que o contrato era falsificado. Ainda que o dinheiro caísse na conta, antigamente os juízes entendiam. Se você não assinou um contrato, não há de se falar em contratação desse empréstimo. A gente tem visto hoje no tribunal as decisões, doutor, de que se o dinheiro caiu na conta, validou, é como se fosse um contrato tácito. Só que a gente, olhando por outro lado, são aposentados que não conseguem olhar aquele extrato e entender o que está acontecendo. O que você acha de tudo isso? Você já se deparou com esses casos onde o Poder Judiciário só está validando os empréstimos porque caiu o dinheiro na conta, mesmo não tendo contrato? Michele, infelizmente tem ocorrido situações dessas. Mas o que acontece mais, no meu ponto de vista, isso tem acontecido mais, porque hoje, eu, Nicolas, você, Michele, se a gente pegar o nosso aparelho telefônico aqui, o celular, e a gente tirar uma selfiezinha, né, e abrir uma conta, logo de plano, aquele banco que abriu a conta, ele já te oferece valores de empréstimo, etc. Tem acontecido muita fraude nesse sentido, dos estelionatários pegarem as vítimas e olharem ali, esse aqui se parece com tal. Então eles pegam pessoas com aparência semelhante para poder colocar nos aplicativos, fazer o empréstimo, e aí o dinheiro do nada cai na sua conta. Cai na sua conta, aí você fala, opa, mas eu não pedi esse dinheiro. Aí você entra em contato com o banco, é aquela dificuldade, porque a maioria são bancos virtuais, você não tem aquela facilidade, né, de ir até uma agência e falar para o gerente, não fui eu que pedi isso aqui, pelo amor de Deus, não quero esse dinheiro, quero devolver. Né? Mas aí você vai demandar, você judicializa. O que eu recomendo sempre, se o dinheiro caiu na conta, já consigna isso em juízo. Entendeu? Isso aí já demonstra a boa fé do cliente, que ele não fez aquele empréstimo, ele não tem aquele dinheiro, ele não está gastando. Então já pega e já consigna, né? Porque o cliente que o dinheiro caiu na conta dele e ele eventualmente usou, aí eu acho que até corretamente, né, acertada a decisão nesse sentido, de que se ele caiu na conta e ele usou, por mais que ele não tenha feito aquele contrato, não queria aquele contrato, ele aceitou, né? Mas agora, é muito errado você dizer que só porque o dinheiro caiu na conta, não há um contrato expresso nem nada, que a pessoa quer aquele contrato, quer aquele dinheiro, aceitou. Isso é errado. É raro acontecer, mas eu já vi sim decisões falando que não, se o dinheiro caiu na conta é porque o cliente quis. Sim. Né? E na o cliente realidade deveria devolver o dinheiro, é como você falou, né, doutor? É mais fácil de resolver. Sim. Entre aspas, né? Porque a pessoa tem que procurar a defensoria pública, um advogado, né?
É difícil ela conseguir falar com o banco. Existem tantos bancos virtuais. E olha, você entra no aplicativo aqui hoje e fala assim, digita banco. Vai aparecer uma lista de banco. Você vai abrindo conta ali e vai cometendo crime. Vai fazendo empréstimo no nome dos outros. Os estelionatários são os mais espertos do mundo, né? E a questão das indenizações, que o tribunal baixou drasticamente? Antigamente, lá na época que se iniciou quando essas o processo ações, era físico. lá em 2013 para cá, ou 12, quando começava também os números crescerem dessas ações declaratórias de inexistência, né, de relação jurídica em relação aos empréstimos consignados. Então, o que acontece, doutor? Antigamente era 15 mil só de indenização, fora a devolução das parcelas que eram descontadas no benefício. Agora a gente vê indenizações de R$1.000, R$2.000, que desmotiva até nós, operadores do direito, que nossos honorários são, nesses casos, normalmente é sobre proveito econômico. O proveito econômico daquela ação. Então, numa ação aí, vamos colocar que vai ter 3 mil. Fica uma situação bem complicada. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos, Michele, para que essas empresas, não só do ramo bancário, como outras grandes empresas, elas não mudem a conduta dela. Elas desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor, o direito do cidadão, do cliente, do consumidor, propositalmente, porque na hora que chega lá na frente, o problema não é que não tem uma lei. Não é que o legislativo foi omisso. Não existe existe um Código de Defesa do Consumidor. Sim. Tá aí, ó, desde 90. Existem legislações esparsas, leis da fila, cada município legislou, alguns outros não, sobre demora em fila, atendimento bancário. Existem normas, por exemplo, da ANAC com relação à aviação, como é que tem que ser feito, proceder com o cliente, atraso, enfim. O problema não é a falta de lei. O Brasil tem muita lei. Salvo engano, o Brasil tem mais de 31 mil leis. Tem muita lei. Tem lei que não deveria existir, mas existe. O problema é que a conduta dessas empresas, no meu ponto de vista, é de má fé. Por que de má fé, Nicolas? Como que você vai demonstrar má fé? Isso é um problema nosso também, inclusive em juízo. Demonstrar má fé. Não tem como. É difícil você demonstrar má fé, mas eu digo que a má fé aí ela está presumida. Por quê? Porque se isso vem acontecendo há tantos anos, já não era hora da empresa ter parado de fazer isso, Michele? Sim, mudar o formato das contratações. Mudar o jeito de agir com o seu cliente, com o seu consumidor. Aí vai lá, cria-se uma lei do saque. Não, mas nós já colocamos o saque está funcionando. Vai criando um mecanismo que é para as empresas atender os consumidores, que na verdade eles nem sempre são eficientes, e a empresa ela sabe que lá na frente, vamos dizer que ela lesou ali 100 clientes. Desses 100 que foram lesados, 70, digamos que vão procurar um PROCON para abrir a reclamação. Mas lá na frente, 20, 30 vão judicializar. Então para ela compensa ferir o direito daquele cliente consumidor dela, já se prevenir para lá na frente pagar uma indenização pífia, ridícula, de R$1.500, R$2.000. Que não desestimula em nada o ato ilícito dela. Isso quando não sai um mero aborrecimento, né? É um mero aborrecimento, é um sabor cotidiano. Isso é horrível. Ao invés de desestimular as empresas de cometerem essas práticas abusivas, desestimula o cidadão de correr atrás do seu direito. Porque ele fala, não, eu não vou ir atrás do advogado, em defensoria pública, vai chegar lá na frente e ganhar R$1.500, R$2.000. O magistrado falar que senão é enriquecimento sem causa. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é cometendo um crime, no meu ponto de vista jurídico. Você enriquece ilicitamente cometendo um crime, estelionato. Sim. Né? Sustando um cheque propositalmente, enfim, e também cabe como uma das fraudes, estelionato. Mas você recebeu um dinheiro a título de uma indenização, por conta de um problema que você não causou, você foi vítima, é mais do que justo. Agora, enriquecimento sem causa. Primeiro, quem que enriquece com 10 mil no Brasil, com 15 mil no Brasil? Se o dano moral fosse em 15, 20 mil, ainda assim aquela pessoa não enriquece. Quem que enriquece com 20 mil no Brasil, Michele? Entendeu? Se nós estivéssemos falando aqui de 2 milhões... 1 milhão, 800 mil, meio milhão, 200 mil,
tudo bem. Pode ser exagerada a pena. Aquele dano moral pedagógico, né? Educativo. Que é um aposentado, que muitas vezes pode-se dizer. assalariado. Mas agora, 5 mil, 10 mil, 8 mil, 2 mil, é ridículo. E eu vejo isso como um dos maiores problemas. As empresas, elas não mudam a sua conduta, e elas sabem que lá na frente, ao invés de ter uma punição, vão falar para ela assim, olha, aqui é 2, 3 mil, acabou. Compensa, né? Ser um mau prestador de serviço no Brasil. Sim, eu já tive casos, doutor, é absurdo o que eu vou falar, mas teve uma condenação em R$2.000 em relação à indenização por danos morais pelos descontos indevidos e, pasme, o banco recorreu, dizendo que o valor era desrazoável, desproporcional. Você ia falir o banco, Michele. Então, olha só, gente, o absurdo que se chega. E, logicamente, o valor das custas processuais, ela incide sobre o valor da causa. Então, só de custas para entrar com recurso era praticamente quase o valor que o juiz que o juiz deu, e ele ainda preferiu recorrer do que pagar ali e até demonstrar a boa-fé dele. Não vou entrar com recurso, tá tudo bem, vamos resolver o problema. Comprovou que realmente a parte não fez o empréstimo, né? Porém, a gente se depara com essas coisas e muitas vezes a gente fica desmotivado. E, no meu ver, no meu entender, essas indenizações baixas, a finalidade é a desmotivação do próprio profissional do direito. Porque se a gente for olhar, como você mesmo disse, né, Nicolas, ela não é punitiva para o banco e tampouco enriquecimento ilícito da parte que entrou. Ela chega a ser punitiva para quem está buscando o seu direito, né? Não, e aí vai chegar um ponto que o próprio advogado vai chegar e vai se recusar de pegar esses tipos de ações, e aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Ir lá na pequenas causas ou na própria defensoria pública, abarrotando essas instituições, esses departamentos que existem dentro do Poder Judiciário. Se a gente for ver hoje, a pessoa ela pode ir lá, por si própria, entrar com uma ação de consignação dos consignados. Então, ela poderia entrar sem advogado, mas que estrutura que ela vai ter? Aí o banco vai chegar e falar, depende de perícia, para tentar jogar lá para a justiça comum. E as condenações em série de juizado, elas já são menores. Sim. E quando o consumidor, o cliente ali, aquela pessoa entra com a ação no juizado sozinha, sem um advogado, as condenações são menores ainda. Elas são na faixa de R$500. Nossa, gente. R$100. A título de dano moral, digo, entendeu? E, Michele, infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito sombrios com relação ao direito no nosso país. Estamos vivendo. Eu vou te dizer o porquê. Eu integro grupos de comissões, ex-membros, ex-presidentes, enfim, nacionalmente. Então eu estou o tempo inteiro tendo acesso ao que acontece no nosso país com relação ao nosso direito do consumidor, né? E nós temos hoje em dia uma briga muito grande por parte de grandes empresas por trás, mas se utilizando de grandes escritórios de advocacia que advogam para essas empresas, bancos, companhias aéreas, etc., empurrando no judiciário, tá, a desjudicialização. Aquela falsa afirmação de que é possível resolver tudo extrajudicialmente com bancos, companhias aéreas, concessionárias, etc. E não é assim, nós sabemos que não é assim. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora em Rondônia. Rondônia está passando por um momento de caos aéreo. As companhias aéreas que atuam em Rondônia suspenderam alguns voos da malha de viagem dos rondonienses, deu um boom nos preços das passagens, aumentou o tempo de escala, né, nessas viagens,
Isso tudo porque, segundo as companhias aéreas, a população rondoniense judicializa demais contra elas. Poxa, é uma retaliação agora? Por que você não presta seu serviço bem feito? Por que você não faz com que a pessoa não judicialize contra você? É só você cumprir o que você tem que fazer. É o que eu falo, ninguém acorda e fala assim, tô entediado, o que eu vou fazer? Não, pera lá, deixa eu ali processar a Michele, deixa eu processar a Energisa, deixa eu processar a Claro, a Oi, enfim, a Azul, a Gol. Ninguém judicializa porque quer, porque gosta. Judicializa porque precisa, porque o direito não foi satisfeito. Sim, foi lesado, tem que ter uma reparação. Ninguém sai judicializando porque Porque virou é um bom. esporte, entendeu? A indústria do mero aborrecimento. Processar é chato, processar demora, é tempo, é dinheiro, é estresse. Processar não é legal. Nem a gente que é advogado gosta de ficar processando. Se eu conseguir resolver extrajudicialmente, eu acho lindo, é muito mais rápido, muito melhor. Eu ganho meu honorário e não preciso ficar passando perrengue, tendo que gastar com estacionamento e despachar, enfim. Sim. É muito mais simples. Mas a gente processa porque processo é necessário. Né? Então a culpa não é. Aí volto naquele assunto da advocacia ou do cidadão que está judicializando demais. A culpa é das empresas, essas de sempre, que a gente sabe quem são, Quais são? que não mudam a sua conduta. Enquanto não houver por parte do judiciário uma aplicação de pena maior, dando moral, punitivo, pedagógico, educativo, enfim, maior, porque começa a doer no bolso da empresa, elas não vão mudar essa conduta, Michele. E isso a gente sabe, porque como gestora de PROCON, você percebe o seguinte, quando você começa a multar muito uma empresa, rapidinho um dirigente daquela empresa vem falar contigo, saber o que está acontecendo. Está doendo no bolso da empresa. Aí eles propõem um jeito de resolver isso, de mudar a conduta deles e melhorar o atendimento. Mas só fizeram isso por quê? Porque houve a multa. Sim, né? sentiu no bolso, né? Se nós estivéssemos um país certo, Michele, um país que é sério, vamos dizer assim, não é certo, é sério, muita empresa tinha perdido seu alvará de funcionamento. Tá? Muita empresa tinha perdido seu alvará de funcionamento. Sim. Uma prática dessa aí, por exemplo, das duas companhias aéreas lá de Rondônia, se nós tivéssemos um país sério, a agência reguladora, ela tinha revogado a concessão deles lá. Tinha aberto para outras e tinha tirado eles de lá. Tudo bem, não vai? Então vocês não vão mais operar aqui. Sim. E digo mais, não vão operar mais no país. Porque o que vocês estão fazendo aí, isso é absurdo. Mas isso está acontecendo lá. Quem disse que não pode chegar isso pra gente? Quem disse que não é um período de teste? Né? Porque Sim. essa coisa da desjudicialização está vindo, Michele. E nós, advogados, nós, cidadãos, nós temos que enfrentar isso aí. Não só o advogado, mas o cidadão. O cidadão não pode ser desmotivado. É porque ao tempo que somos advogados, também somos consumidores. Ao tempo que 24 horas. somos empresários, também somos consumidores. Então a gente sempre está entrando em uma relação de consumo. Eu sempre gosto de dar um exemplo para as pessoas que quando eu vou ali no mercado, quando eu vou lá na farmácia, quando eu vou lá no salão, eu estabeleci uma relação de consumo. Então é totalmente necessário que todos lutem pelos seus direitos. Por quê? Porque vai ter um momento que o meu direito pode estar sendo lesado. Michele, 24 horas nós somos consumidores. A única área do direito que 24 horas nós temos um contrato, ainda que indireto, é do direito do consumidor. Você dormindo na sua casa, se estourar uma lâmpada em cima de você, cair em você, um fato de consumo, quem me garante que esse problema não foi causado pela lâmpada que veio com defeito ou por conta de uma carga de energia que veio de um modo errado para minha residência? Você compra um pneu de carro, você está andando com o seu carro, aquele pneu estourou, você está andando na rua, saiu para você almoçar, você está na rua, você tropeçou em alguma coisa que uma empresa deixou, enfim, 24 horas. Celular, estamos sem internet, cortaram a internet indevidamente. 24 horas. Parei no posto para abastecer meu carro, comprei um refrigerante, comprei um Guaraná, sei lá,
um chiclete. Meu filho comprou um doce. É uma relação de consumo. 24 horas nós vivemos uma relação de consumo, até dormindo. Ah, mas se eu não sair de casa, você está assistindo TV, passou uma propaganda enganosa, uma propaganda abusiva, relação de consumo. Né? Nós estamos 24 horas sendo consumidores, isso é fato. Então nós temos que brigar por esse direito, senão a coisa desanda. Gente, eu estava falando para vocês aqui que quando a gente vai no salão, a gente também estabelece uma relação de consumo, né? Então, eu quero, nesse momento, pedir vênia ao nosso querido Dr. Nicolas para agradecer muito a minha patrocinadora, tá? A minha grande parceira, Fernanda Amorim Hair Salon. Olha, gente, que coisa linda. Olha, ela que cuida de mim, ela que faz minha make. Então, assim, eu quero agradecer pela confiança, tá, Fer? Agradecer por você estar sendo essa super parceira e estar confiando no meu trabalho e impulsionando aqui o nosso podcast com um visual bem lindo, bem maravilhoso. Então, muito obrigada. E ó, o salão lá da Fernanda fica lá na Rua Padre João Cripa, 1833. Fica lá entre a Maracaju e a Antônio Maria Coelho. Então, gente, corre lá, faça lá a sua unha. Olha que linda, gente, minhas unhas, meu cabelo, a make. Então, lá tem de tudo que vocês imaginar. Corre lá. Vou aproveitar esse momento para servir um tereré. Olha, gente, para a gente nossa tá aqui, apresentadora. ó, a gente está aqui num bate-papo super legal e super pantaneiro. Olha que delícia. É um podcast diferente. Acho que nos próximos eu não vou trazer mais a xícara, a jarrinha. Acho que eu vou trazer só o tereré. O que você acha, O tereré me acompanha desde quando eu saí de casa, até a hora que eu volto. Olha, na hora que eu vi... Esse calor nosso. Na hora que eu vi essa garrafa aí na mesa, eu falei, nossa, que tudo! Amei a ideia. Acho que eu já vou começar a trazer o tereré, ao invés de trazer o copo e a jarra. Nosso rico tereré mato-grossense aqui. Gente, para quem não conhece, que vai estar assistindo esse podcast lá do outro lado, isso chama-se tereré. É uma bebida bem pantaneira, deliciosa, refrescante. A gente não tem tempo ruim, não. A gente toma até no inverno, porque aqui é que nem o chimarrão lá do gaúcho. Como a gente não toma chimarrão, a gente toma o tereré. Doutor Nicolas, a gente tem visto nessas últimas semanas, inclusive estava passando esses dias umas reportagens, que tem algumas associações que começou a lançar descontos no benefício previdenciário dos aposentados. Conta um pouquinho pra gente sobre mais um tipo de desconto, gente. Não bastasse os empréstimos consignados, agora nós temos associações que estão inserindo uns valores para descontar do pobre coitado do aposentado, que já ganha, é tão minguada a aposentadoria, eles ainda querem se beneficiar deles que são hipossuficientes, são vulneráveis. Então, conta pra gente sobre esses descontos. O que está acontecendo? Isso aí, quando a gente acha que as coisas vão melhorar, a gente se depara com situações absurdas. Existem ao todo, assim, não com exatidão, porque pode estar sendo criado hoje mais alguma, né? Fechando alguma também. Aproximadamente 29 associações lá no país, de vários segmentos diferentes, em que o que acontece? Eu, Nicolas, sou aposentado, né? Sou ali pensionista, e de repente eu olho no meu extrato bancário, tem lá um desconto de R$ 35,30, R$ 32,55, 50, 74. Tô te falando o que eu tenho a lista aqui de 29 e o que elas descontam mais ou menos. Os valores vão entre R$ 32,55, R$ 14,12 até a faixa de R$ 75,00, 76, R$ 80, tá? Então, assim, o que acontece? Não são só associações, são sindicatos. Por exemplo, vou citar nomes aqui porque são empresas de direito privado, mas estão aí com o CPF, com o CNPJ, tudo em aberto. Isso provavelmente já está também nos cadastros dos PROCONs. Existem aí, por exemplo, aqui, ó, Sindinap FS, Unibap, Sindiap, Sindinap FS, tem
saiu de novo aqui, Sindicato Cobap, CAP, Riam Brasil, CAP não sei o que, AAPS Universo, Sindiap, porque são com nomes, né, às vezes até iguais, aliás, mas o CNPJ muda. APDDAP Acolher, AMBEC, Unaspub, Conafer, Sinap, Sindinap, FS de novo. Olha, deixa eu ver aqui se tem alguma diferença. ASBAPI, assim, são Nossa, cada uma dessa aqui, por mais que o nome seja o mesmo, elas têm razão social diferente. Por isso que está listado, às vezes repete. Porque os descontos são diferentes. O que acontece? A pessoa está aqui em Campo Grande ou está lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul, e ela, às vezes acontece, ela está olhando e ela é hipersuficiente, né? Hipossuficiente, perdão, vulnerável, tecnicamente, ela não está acompanhando certinho o extrato dela. Ela não sente, às vezes, né, aquele desconto de R$12, ela não vê, ela não percebe os 35, porque ela fala assim, às vezes foi um negócio que eu passei ali na farmácia, comprei, foi um negócio que eu comprei no mercado, enfim. E ela não vê, e está vindo esses descontos. Ela sequer tem contrato, ela sequer tem um termo expresso autorizando esses descontos, sequer ela conhece essa associação ou esse sindicato. Ela está aqui em Campo Grande, esse desconto vem de um sindicato lá do Acre. Gente, que absurdo. Ela está lá em Rondônia, esse desconto acontece de uma associação lá no Rio Grande do Sul. E aí? Né? E, assim, a maioria, 99,9% são de pessoas que são aposentadas e pensionistas. Né? Sim. Então, até onde vai o respeito à nossa LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados? Porque se essa associação, se esse sindicato teve acesso a essa, né, aposentadoria, o quanto que a pessoa recebe, deixa de receber, a conta, aonde que está esse dinheiro tudinho? Número do benefício para inserir para os descontos. Né? Aí a gente cai numa situação complexa. A gente nunca vai achar o culpado. Sim. Né? Se é INSS, o culpado, se é o banco que vazou, né? É difícil. O que está acontecendo aqui? Estão lesando, sim, essas pessoas. E essa pessoa que verificar que está acontecendo isso com ela, ela pode entrar direto em contato com a associação ou o sindicato que está realizando esse desconto, pedindo para que pare de descontar e restitua o valor descontado corrigido monetariamente, tá? Se não fizer isso e a pessoa não tiver realmente um contrato nem nada, o correto é ajuizar, sim. Muitas vezes esses aposentados, eles são tão leigos, eles não sabem mexer em celular. Como que vai conseguir o endereço de uma associação, de um sindicato desse que lançou indevidamente esses descontos? Não, ela não acha, porque a gente tem dificuldade de achar. A gente, quando vai entrar com uma ação, a gente procura o CNPJ da empresa, procura o nome da empresa, tudinho, para que ela seja notificada e o processo tenha seus trâmites normal. É difícil, porque aí vai o AR pelo correio, não acha, é desconhecido, é um local, é como se fosse uma empresa fantasma, né? Entendeu? O que cabe um estelionato, né? Sim. Claro, nítido. Não está usando um endereço diverso, um endereço de outrem, para constituir uma empresa ali que, na verdade, nem está ali e está praticando esse tipo de crime. Muitas dessas devem ser criadas somente para inserir esse tipo de descontos, né? Foi uma forma que acharam, colocando valores mais baixos para ver se passa desapercebidos, porque numa globalidade assim, dos aposentados, se a gente for ver o número total de aposentados que tiveram esses descontos, ainda que seja esses valores mínimos de 12, de 14 reais, mas se a gente for ver quantos descontos foram feitos no país todo, quanto que isso não dá, doutor? Michele, assim, e aí cai naquilo que a gente comentou da desmotivação, né? A pessoa olha ali um desconto, 3 vezes descontou R$12,50, ela fala, eu não vou processar por causa de, sabe, de R$38, R$37,50. Deixa quieto, eu vou gastar mais de combustível indo no advogado ou na defensoria do que, entendeu? Aí a pessoa fala assim, foi culpa minha. Não é. A pessoa tem sim que fazer uma reclamação, ela tem sim que abrir um procedimento, ela tem que entrar com ação, ela tem que demonstrar para o nosso judiciário, para as autoridades públicas, que nós precisamos ser mais firmes com esse tipo de conduta. Porque senão, todo dia, Michele, a gente vai dormir
pensando que, opa, eu fiz hoje o meu trabalho, meu dever de casa, consegui resolver um problema, diminuir o que está acontecendo de má conduta com relação a um procedimento com o consumidor, mas aí amanhã alguém nasce e fala assim, opa, ontem fecharam a minha empresa, o que eu vou fazer hoje para dar golpe? Né? E vai inovando as modalidades de golpe. Sempre tem um golpe novo na praça, né? Michele, eu tenho medo de assinar digitalmente. Esse dia eu fui retirar uma cafeteira que eu comprei por aplicativo e cheguei lá e eu ando sempre com a caneta, né? Eu vi uma vez de uma magistrada que um advogado sem uma caneta é um advogado desarmado. Você tá desarmado, então, hein? No bolso. Aí eu cheguei lá preparado para assinar o papelzinho da retirada de compra. O rapaz abriu o celular e tentou me assim, assina aqui. Eu falei pra ele, olha lá, rapaz, não vai fazer um... Ainda bem que advogado, como é que vai fazer um empréstimo consignado na minha conta? Nem tem fundo, coitado da conta. Não, é uma questão assim que a gente vê que o brasileiro, esses estelionatários, eles estão criando modalidades novas. Cada vez, gente, e com a tecnologia, eles vão adentrando de tal maneira... Doutor, eu tive, há um mês atrás, tentaram acessar minha conta. Eu fiquei, gente, mas como assim? Minha conta bloqueada. Fizeram isso comigo. Fui no banco, estava lá. Bloqueamos por questões de segurança. Até aí, tudo bem, legal. Que bom que bloquearam, né? Que não aconteceu nada. Olhei lá, estava tudo certinho no meu extrato. Só que tive que ir para o banco, fazer nova senha, reinstalar o cartão de segurança e tudo mais. Olha o desgaste. Isso, passei umas 2 horas da minha tarde no banco tentando resolver essa situação desse estelionatário. Quando saí de lá, fui jogar bola, jogar um vôlei, desestressar, fui pagar a coquinha, de novo. Minha conta, não consegui acessar minha conta. Nossa. Ou seja, gente, eu consegui resolver o problema, de novo o estelionatário tentando acessar minha conta. Aí o banco novamente bloqueou por questões de segurança. Então, olha só o transtorno que a gente tem, porque esses bandidos, eles querem o ganho fácil. E... Aí eu te pergunto, Michele, como é que esse bandido sabia das suas informações bancárias, etc., provavelmente uma senha, o tipo de celular que você usa, etc., para tentar acessar? Não é complicado. Isso aconteceu comigo também. Mas comigo, infelizmente, foi num fim de semana. Foi num sábado, num domingo. Eu estava em casa e eu recebi um SMS. Tentativa de acesso à sua conta tal, banco tal. Falei, uai, oxe. Aí recebi uma notificação do banco. Falei, não. Aí acessei, ele pediu minha senha. Aí eu falei, não, vou acessar por outro aparelho. Aí fui por outro aparelho que é pelo rosto, abri porque não pediu a senha, então fui pelo rosto. O que eu fiz? Eu já tirei, fiz uma transferência do que tinha na conta corrente, poupança para outro banco, deixei ele zerado. Aí eu tentei entrar de novo pelo outro, bloqueou a minha conta, falou que eu tinha que ir num caixa eletrônico. Cheguei no caixa eletrônico, nesse meio caminho eu recebi uma mensagem falando que eu tinha que entrar em contato com o número tal, né? Que óbvio que era o número do estelionatário para eu ligar, passar minhas informações. Olha, me dá aí sua senha e tal, é do banco tal. Vamos resolver pro senhor, vamos desbloquear, tá acontecendo assim, sabe? Aí eu falei, não, pra cima de mim, vai dar um golpe? Falei, não, pera lá que eu vou dar um golpe no seu, estelionatário. Fui lá no banco, cheguei e fui acessar a minha conta, Michele. Coloquei o cartão, digitei a senha, eu tenho certeza que a senha aquela bloqueou a minha conta. Saiu um papelzinho falando que eu tinha que voltar num dia útil para falar com um atendimento pessoal. Fui no outro dia no banco, na segunda-feira, falei com a gerente, aí ela falou, Nicolas, realmente aconteceu, tal, o banco bloqueia por conta disso, né, a segurança, enfim. Aí ela falou um negócio que eu não sabia, Michel, eu não sabia, e eu acho que isso aqui, todo mundo tem que prestar atenção. A gente tem o costume de cadastrar banco no celular, e o celular, quando estraga, a gente geralmente ou não consegue acessar o banco e descadastrar, ou não lembra de entrar por um notebook, um computador e descadastrar aquele aparelho, e não vai no banco pedir o descadastro. Eu cheguei lá
tinha mais ou menos uns 12 ou 15 aparelhos com permissão para acessar minha conta. Que eram aparelhos meus. Aparelhos meus que estragou, sabe? No decorrer do uso, quebrou, aí eu joguei fora, ou enfim. E tava lá com autorização minha, né? Porque eu autorizei na época para usar. Aí ela falou o seguinte: Nicolas, um celular seu que estragou, se você descartar ele e alguém pegar e conseguir recuperar ele e levar uma pessoa que entenda que é estelionatário, sabe fazer esse tipo de coisa, ela acessa seu banco. Porque você deixou autorizado aquele aparelho, esse aparelho para poder acessar. Eu falei, então descadastra tudo. Eu falei pra ela, deixa só esse aqui e meu notebook. Olha aí, gente, uma dica, ó, você que já teve vários aparelhos telefônicos, vai lá no banco e fala para desabilitar o acesso desse Pergunta, aparelho. olha, quantos aparelhos eu tenho cadastrado aqui com permissão para acesso da minha conta? Tem um Motorola tal, Samsung tal, um iOS tal. Mas eu não tenho mais esses aparelhos. Então remove. Sim. Até porque você não vai conseguir remover eles, né? Você vai ter que ir no banco e o gerente, o atendente vai fazer essa remoção. Porque se aquele aparelho não foi descartado corretamente, inutilizado, e alguém pegar e arrumar, etc. E tiver de má fé, né? Pode ser que ela consiga acessar. Aí você não sabe como é que transferir o dinheiro da sua conta, você mesmo transferiu, entendeu? Nossa. Gente, vamos... a gente está indo aqui para os nossos finalmente. Eu sei que esse papo está muito bacana, muito gostoso, né? Porque é um assunto que é palpável para o nosso dia a dia. Mas eu gostaria de falar essas dicas que você passou aqui. Outra dica para o pessoal do consignado, eu acho que é bacana a gente ressaltar a importância dos aposentados, tá olhando todo mês, pega o extratozinho lá bancário, antes de você sacar o valor do seu benefício, tira um extrato, né, doutor? Vê certinho o que o INSS depositou a título de aposentadoria, e se esse aposentado não tiver como ver, não sabe, não consegue fazer a leitura desse extrato, pedir para alguém da família, algum responsável, para tentar evitar esse tipo de coisa. Você não acha, doutor, qual que seria essa dica? Você concorda? Michele, hoje em dia, como a gente estava conversando, as assinaturas estão todas digitais. A pessoa pegou a minha assinatura aqui, ela consegue copiar essa assinatura e jogar numa outra folha em branco para utilizar em qualquer contrato. Aí qual vai ser a nossa briga? Demonstrar que eu não fiz aqueles outros contratos. Vai pedir perícia, vai falar, não, mas foi você que assinou, enfim, a não ser que esteja um erro grosseiro da assinatura. A perícia da documentoscopia vai aferir que não foi você. O que eu oriento? Fui fazer um contrato, do que quer que seja, assinatura digital, guarde o contrato, a cópia do contrato, guarde ali contigo recibo, alguma coisa que tenha de documento daquela transação daquele dia, para comprovar. Por quê? Vamos dizer assim, mas beleza, Nicolas, mas se eu estou fazendo, qual que é a necessidade de eu guardar comprovante? Eu sei que eu fui fazer. Mas beleza, você fez uma assinatura sua num aparelho digital que, se daqui 15 dias, 20, você não fez mais nenhum outro contrato e apareceu um contrato no seu nome, usando aquela assinatura, você pode falar, opa, essa assinatura, excelência, essa assinatura Procon, essa assinatura Decon, eu fiz em tal empresa, tal dia, tá aqui, eu fiz esse contrato, dali para frente eu não fiz mais nenhum contrato, não, eu não tenho contrato com essa outra empresa. Eu quero as câmeras, a imagem das câmeras, eu entrando nessa outra empresa fazendo assinatura. Eu quero as informações de quem me atendeu nessa outra empresa, entendeu? Porque eu não tive lá. E assim, sempre ter uma ou duas testemunhas contigo, né? Nem que seja avisando por telefone, olha, eu tô indo em tal lugar, vou fazer ali, entendeu? Por exemplo, se a esposa fala pro marido e vice-versa, um filho, ou vai acompanhado, né? Fala, não, realmente, eu tive com ele naquele dia, dali pra frente não foi feito mais nenhum empréstimo, etc. E tomar cuidado com mensagens, né, Michele? Mensagem de ligação. Eu já vi fraude por telefone, no sentido do seguinte.
Alô, aqui é... Mas isso aqui não foi no Mato Grosso do Sul, graças a Deus. Isso aí aconteceu no Rio de Janeiro. Um colega de lá mostrou pra gente num grupo e mandou o áudio do cliente dele no grupo. O cliente dele recebeu uma ligação, era de uma concessionária lá no Rio de Janeiro. E aí, durante a conversa na ligação, a pessoa da concessionária fala assim: olha, a gente tem disponível para o senhor aqui, para a senhora, 5 mil a título de empréstimo. Quer? Vem na sua fatura de água. O cara falou: não, não quero. Não entendi. O senhor confirma? Não, eu não quero. Eu não quero empréstimo. Então está bom. A partir do mês que vem, será acrescentado na sua fatura o valor de X reais por mês a título do empréstimo. Gente... Os caras estão fazendo empréstimo por telefone, jogando em fatura de água, entendeu? É complicado. Então, não aceite, grave, porque as ligações são gravadas, né? Via de regra, ela tem que ser gravada. Sim. Quando isso acontecer por ligação, pede o número do protocolo. Você desconfiou que uma ligação está sendo feita no sentido de prejudicar você, é um golpe, protocolo. Ah, mas você é de qual empresa mesmo? Eu sou de tal empresa. Qual que é o protocolo? Ah, não tem protocolo. Então, irmão, tô desligando a ligação aqui, acabou, tá? É gravada, beleza, tá? Mas tem que ter o protocolo. Ah, foi por SMS. Responda não, responda assim. Nem responde. E-mail. Os estelionatários têm mania de mandar um e-mail. Eu vou até te mostrar um exemplo aqui. Eu tenho um e-mail muito antigo que eu quase não uso. Eu uso assim, porque tá na minha conta para quando eu vou baixar um jogo, por exemplo, no celular, alguma coisinha, tá lá. Eu recebi esses dias mais de 10 e-mails falando o seguinte, cadê? Acordo fácil. Oxe, acordo fácil, mas vou fazer acordo com quem? Não tô com nenhum processo contra mim. Será que estão me processando? Né? Acordo fácil. Aí, esses dias, fui fazer uma transação com um cliente e recebi assim um e-mail. Não deixe de pagar o seu boleto referente ao imposto tal. Eu falei, mas... Você vê a criatividade do pessoal, mas, Michele, como que eles sabem? Como que eles sabem que eu acabei de emitir uma nota, de fazer alguma coisa? Então, assim, a nossa segurança tecnológica, né, juridicamente falando, ela é muito frágil. Com certeza. Né? Então, o melhor jeito de prevenir é assim. Se você sabe que você não fez um contrato, etc., não responde esses e-mails, não clique em link, não retorna a ligação. Te ligou, meu Deus do céu, aqueles número 4.000 e pouco, me liga de 5 em 5 minutos, que eu não sei o que eu faço mais. Você está dirigindo, estão te ligando. Você está numa reunião, eles estão te ligando. Você está numa ligação, eles estão te ligando. Você nem atende, você sabe que é de determinado tipo de coisa, de oferecendo uma fraude ali, nem atende. Ou se você atendeu, porque ligou um número que é número padrão, ficou mudo ali 2, 3 segundos, você falou alô, não falou nada, já desliga. Porque, Michele, hoje em dia existem equipamentos em que a pessoa pega a sua voz e ela salva no equipamento para ela ligar para empresas de empréstimo, etc., se passando por você. Igual a gente via em filme e a gente achava que nunca ia acontecer. É a IA, né? A famosa inteligência artificial. Eu pego, se eu tiver o equipamento, eu faço a captação da sua voz, pego uma pessoa parecida contigo, que saiu da cabeleireira, a Fernanda agora. A Fernanda Amorim. Fez ali agora a make, o cabelo. E aí eu ligo, e com essa minha voz de pato rouco, na verdade o banco está ouvindo a sua voz. Aí ele vai me pedir as informações suas, eu vou ter seu CPF, RG, tudinho, porque isso aí tá público na internet. Ela vai me pedir uma foto, eu vou mandar uma foto da pessoa ali, aí o banco vai falar, tá bom, Michele, tá feito o empréstimo. Tá certíssimo. Feito entendeu? Qual conta que você quer que eu acredito? Aí eu passo a conta. Eu passo a conta que eu criei no seu nome para eu pegar esse dinheiro. Você só vai descobrir a hora que você entrar para ver o seu score que tá lá 1000 e ver que ele tá 100. Aí você fala assim, meu Deus, por que meu score baixou? Você vai olhar que você tem um empréstimo feito num banco que você nunca ouviu falar. Você sequer tem ele aqui. Fizeram por quê? É esse tipo de fraude, estelionato. Hoje as coisas estão muito rebuscadas. Os estelionatários têm muitas ferramentas. Eles estão muito perfeccionistas, né? Então, tá difícil. E a gente tem que estar esperto.
porque as modalidades vão se renovando. Então, quando a gente acha que a gente já sei o modus operandi deles, eles já criam outro. Eles inovam, né? Inovando. Gente, muito gostoso esse bate-papo aqui com o nosso querido Dr. Nicolas, mas estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Vou querer receber ele para falar só de fraudes, porque tem muita coisa, gente. Esse direitos e defesas do consumidor é muito extenso, é muito amplo, como a gente falou. Todo dia tem coisas acontecendo e é um ramo do direito que só cresce, nunca para. Então, Nicolas, eu quero te agradecer de todo o meu coração, de você estar aqui, de estar participando, que no primeiro momento que eu já te falei, você, opa, tamo junto, bora lá, e falar que eu tenho um carinho enorme por você, já te falei isso, inclusive em outras postagens minhas, tenho muito carinho, muito respeito, muita consideração, temos uma caminhada aí junto, durante esse período do PROCON e nos eventos que você já foi várias vezes representando a nossa paixão, que é o direito e defesa do consumidor. E eu quero te dar um presente aqui, Obrigado. uma lembrança da sua participação aqui no nosso podcast. Eu vou abrir já, porque eu sou pior que criança. Adoro abrir um pacotinho. Ganhei um presente, eu já vou abrir. Michele, eu que agradeço o convite, minha amiga. A gente, na correria, no dia a dia, às vezes a gente acaba não conseguindo se falar direito, né? Nós que já viemos aí de uma amizade do PROCON, OAB, né? Estamos juntos ainda aí pelo sistema OAB. E fizemos essa amizade, né? Essa amizade que é muito boa, é profícua profissionalmente e pessoalmente. É bacana a gente poder se falar. Te parabenizo por esse projeto, né? Que já deixou de ser um projeto, agora já está concretizado. Por esse programa seu, né? É muito bacana essa iniciativa. A gente sabe que isso demanda tempo, demanda custo, mas é muito importante, né? Tá fazendo algo que vai estar explicando para as pessoas, vai estar buscando conteúdos, né, para melhorar o conhecimento, etc, de cada pessoa que assiste. E eu estou à disposição sempre, né? Se os telespectadores quiserem que a gente faça um novo programa, manda sugestão para você de tema. Olha, eu queria que a gente conversasse tal tema, fala com isso, é legal, né? Porque a gente volta em outros momentos, não só assim eu, mas qualquer outro convidado, para tratar de assuntos que o pessoal fala assim, não, mas eu queria saber mais de tal coisa, né, Michele? É verdade, legal, porque é um bate-papo mais descontraído, né? Uhum. Mais fácil. Então, para que você vai gastar combustível, né, para ir lá falar com o Nicolas? Você pode mandar a sua dúvida para Michele e a gente conversar uma hora. É verdade, manda tudo as suas dúvidas, os fatos que está imputando aí, deixando vocês doidinhos aí, falando, meu Deus, o que eu faço agora? Então, compartilha aí com a gente vai estar recebendo todas essas questões e vamos chamar aqui um convidado para responder todas elas. E o nosso programa, a finalidade é esse. E eu já vou deixar na minha mesa, ó. Já vou levar para o escritório agora. Obrigado, Michele. Realmente a gente levar o máximo de informação possível aos consumidores e também para os profissionais de direito, porque, como a gente disse, sempre a gente tem novidades e o negócio fica bacana assim, ó, quando a gente tem essa interação, que nem você falou, Michele, eu não sabia disso. Realmente a gente tem que ter essa nobreza de falar, a gente realmente não sabe tudo. E muito obrigada por você ter vindo aqui, compartilhar os seus conhecimentos e compartilhar com a gente um pouquinho do que você aprendeu desde que você formou aí, ó, estando nessa área maravilhosa que é o ramo do direito do consumidor. Obrigada. Obrigado. Gente, continue ligadinho. Semana que vem nós temos mais um podcast No Ar com Michele Bruni. Vamos para o 3º episódio. E ó, conto com você. Fica ligadinho.